Costumo dizer que um príncipe só assume o trono se o rei ou a rainha abdicarem dele. A inversão de ordem entre pais e filhos é um fenômeno muito frequente e diz mais respeito aos pais do que às crianças. Então, antes de correr para fazer alguma mudança nas crianças, olhe se a questão não está com você. Vamos falar disso. Uma queixa muito frequente atualmente é que crianças muito pequenas estão mandando dentro de casa, ou que os pais têm dificuldade de colocar limites ou de serem obedecidos. Grandes conflitos têm acontecido dentro das famílias. A constelação familiar ajuda a compreender essa temática e a trazer luz sobre a dinâmica familiar de uma forma muito profunda, quando ela nos apresenta o conceito da ordem familiar. A relação que temos com os nossos filhos é diretamente proporcional à relação que temos com os nossos pais. Porque esse movimento está todo encadeado dentro do sistema. E o nosso lugar na ordem familiar com os nossos pais determina também o lugar na ordem que teremos com os nossos filhos. Gosto de usar uma imagem para ilustrar isso. É aquele brinquedo que nós encontramos nos parques infantis que a gente conhece popularmente com o nome de zanga-burrinho. Uma tábua onde temos um ponto central de fixação e as crianças se assentam numa beirada e na outra e ficam gangorrando, subindo e descendo. Imaginemos que nós somos aquele brinquedo e que diante de nós, em frente a este brinquedo, de um lado estão os nossos pais e de outro lado estão os nossos filhos. Quando nós ficamos pequenos diante dos nossos pais, nós ficamos grandes diante dos nossos filhos. Mas quando por qualquer motivo invertemos a ordem e ficamos grandes diante dos pais, nós ficamos pequenos diante dos filhos. Então esse movimento, essa dinâmica na relação familiar, ela é contínua. A postura que temos diante dos nossos pais determina a que teremos diante dos nossos filhos. E se eu fico grande diante dos filhos, eles não invertem a ordem comigo. Se eu fico pequeno, a ordem é naturalmente invertida. Assim eu sempre falo para os pais. Dê uma pausa na sua preocupação com seus filhos e olhe primeiramente para a sua relação com os seus próprios pais. Como é que você coloca-se no coração diante deles? Como é que você os olha? Como se você fosse grande diante deles ou como se fosse pequeno? Essa grandeza e pequenez é a grandeza e pequenez da ordem familiar. Não significa se sentir necessariamente grande ou pequeno. Há muitas situações que aparentam ser pequenez, mas são grandezas. Por exemplo, tem filhos que não falam nada com os pais, não confrontam, não têm problemas relacionais. No entanto, dentro do coração, julgam sem parar, criticam, ou se colocam numa preocupação excessiva com os pais, ou num desejo de salvação, e tudo isso é sentimento de grandeza interior que coloca os filhos numa ordem invertida com os pais. Naturalmente, quem vive isso com seus genitores vai fazer com que esse movimento continue com os filhos, e os filhos que estão conectados aos pais por um Wi-Fi sistêmico, por uma conexão que não precisa de informação, eles vão se sentindo naturalmente tendidos a se sentirem grandes, ou a se comportarem como grandes, ou se preocuparem com os pais, ou querer fazer algo pelos pais, o que vai às vezes se traduzir nas dificuldades confrontativas das crianças, ou de seguir ordem, ou mesmo naqueles apegos excessivos que começam às vezes desde pequeno, né? Esse é um dos elementos, não o elemento, mas um dos elementos, por exemplo, por detrás às vezes daqueles bebês que não dormem, ou que têm dificuldade durante a noite, ou de crianças que ficam muito apegadas aos pais para além do apego natural e muito próximas. Então esse tema da inversão de ordem, ele é sempre útil e necessário ser olhado. No entanto, a grande preocupação dos pais geralmente é com os filhos e como que eu faço o meu filho voltar para o seu lugar na ordem, ou me respeitar, ou me obedecer, ou sentir-se seguro comigo. E então, o segredo disso é olhar para suas próprias raízes, é nutrir aquilo que em você estiver necessitado de nutrição, é fortalecer o seu lugar de presença, de ordem, de comando, de direção, de segurança, de afeto, de cuidado, ofertar ao filho aquilo que ele necessita.
E isso se encontra quando nós vamos buscar olhar para aquilo que veio antes. Às vezes você mesmo é um filho que deu sequência a inversões de ordens dos seus próprios pais com os pais deles. E há famílias em que por gerações esses movimentos de inversão de ordem vão sendo seguidos. Por isso ajuda muito olhar para a ancestralidade, reconhecer os eventos que aconteceram no passado da nossa família, os segredos familiares, perceber os excluídos, olhar com amor para as pessoas e seu destino, para, sobretudo, aqueles que se tornaram excluídos dentro da família, como eu falei com vocês aqui no vídeo sobre lealdades invisíveis. Quando nós fazemos esse movimento, nós nos capacitamos cada vez mais para ficar no nosso lugar na ordem e facilitar aos filhos ficar no seu lugar. Afinal de contas, o pai que está invertido na ordem com seus próprios pais e invertido na ordem com seus filhos, quando volta para o seu lugar na ordem diante dos seus pais, quando esse zanga-borrinho natural da ordem familiar dentro do nosso coração volta para a postura de pequenez e de conexão, naturalmente volta também ou encontra a postura de grandeza diante dos filhos. E é muito bonito, já experimentei isso muitas vezes, as pessoas chegarem e dizer: é incrível perceber a mudança que teve na minha relação com meu filho, ou nos meus filhos, ou na nossa dinâmica, a partir das mudanças que eu fiz no meu coração diante do meu próprio lugar dentro da ordem familiar. Então, se esse é um tema sensível para você, se isso é algo que você sente que você precisa olhar, experimente cuidar das raízes e você verá que todas as galhas florescem e frutificam. Aproveite para compartilhar esse vídeo com quem você ama, com as famílias que você ama e vamos espalhar a mensagem de conexão, de força e de vida que ajuda as famílias a ficarem fortalecidas e, sobretudo, a sempre se moverem para o mais.